Porque o pai do Saul fala para ele, escolhe quem você quer levar. Então o Saul, ele escolhe. Ele fala, toma agora contigo um dos moços, escolhe alguém. Você vai escolher, você vai levar. Então a gente escolhe quem anda conosco. Ou a gente escolhe com quem a gente anda, né? E aquela pessoa, ela tem que, eu creio assim, que tem que ter uma boa influência, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com quem eu ando e com quem eu escolho que está andando ao meu lado. Mais um podcast bíblico, que bom que você está aqui mais uma vez, uma alegria te receber aqui, vamos juntos estudar a Bíblia Sagrada e já prepare ela, deixe aberta em 1 Samuel no capítulo 9, a gente vai ver aqui um assunto muito interessante, a escolha do primeiro rei de Israel, você que já fez a leitura já até sabe, vamos ver aqui, ó, Saul busca jumentas extraviadas e vai ter com Samuel, um total de 27 versículos para a gente poder estudar e vai ser uma grande bênção. Quem está comigo aqui nos estúdios para poder fazer esse estudo maravilhoso, começo apresentando e dando as boas-vindas ao pastor Ian Silva. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast. Agradeço mais uma vez pelo convite para poder estar aqui participando, né? E abençoar a vida dessas pessoas que estão nos assistindo nessa manhã e que seja uma bênção, né? Seja uma bênção, compartilhar a palavra junto com o pastor, que também está aqui conosco hoje, e eu creio que vai ser muito abençoado. Eu creio sim, do início ao fim, lembrando que sempre encerramos com chave de ouro, com o comentário do missionário R.R. Soares, então você não pode ficar de fora, é conhecimento, é ensinamento da palavra, do início ao final. E quem também está conosco aqui nos estúdios é o pastor Anderson. Pastor, seja muito bem-vindo. Veio lá de Parque União para poder abençoar as nossas vidas. Seja muito bem-vindo, pastor. Eu que agradeço, Júlia. Obrigado por poder estar aqui mais uma vez para poder ministrar a palavra, né, compartilhar com o pastor Ian, com a senhora e com todos os nossos ouvintes, né? E você fique atento que vai ser bênção, hein? Vai ser bênção e Deus vai acrescentar muita coisa aí em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu creio, esse é um capítulo muito importante, marcante em toda a história de 1 Samuel. E para a gente poder mergulhar, começar a ler aqui os versículos, falar daquilo que nos chamou a atenção, que Deus falou conosco, eu vou pedir a bênção do pastor Ian Silva, fazendo aquela oração inicial que não só apresenta esse momento ao Senhor, né, consagra a Deus, mas convida o Espírito Santo para que ele fale com liberdade e use as nossas vidas em nome de Jesus. Pode ser, pastor? Com certeza. Então, amém. Vamos orar então no nome de Jesus, Pai. Nós estamos entrando na Tua presença nessa manhã em nome de Jesus e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor hoje nos acrescente, Pai, sabedoria, meu Deus, nesse capítulo que nós iremos estudar e que o Teu Espírito Santo, Ele esteja nesse lugar, Jesus, e fale conosco, Senhor. Revele a Tua palavra aos nossos corações e eu creio, meu Pai, que o Senhor também pode direcionar essa pessoa que está nos assistindo, ó Deus, nesse momento, que precisa, meu Pai, de uma direção, que precisa, meu Deus, que tem buscado ao Senhor, que nessa manhã, meu Pai, essa pessoa possa ter um encontro com o Teu Espírito Santo e que Ele possa guiar essa pessoa e abençoar a vida dela, e em nome de Jesus. Abençoe, Pai, esse podcast, que seja maravilhoso e uma bênção em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigada, pastor Ian. E agora você já abriu a sua Bíblia, já preparou aquele caderno bonito para você registrar tudo que Deus fala com você. Vamos começar no versículo 1, que diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias. Vários nomes legais para você colocar nos seus filhos, né? Todo pastor fala isso quando chega em genealogia, quando fala os nomes. Filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Lembrando, né, na época, os animais eram a força de trabalho. Então, ele perdeu ali a sua força de trabalho. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou a terra da Salissa, porém não se acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém
porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco se acharam. Aqui a gente já tem muito conteúdo. E tem até uma pregação que eu te convido a assistir do pastor Michael, se chama As Jumentas de Quis, se eu não me engano. É isso mesmo, pastorinha? Acho que tem esse nome no YouTube. Tema ainda. Mas a mensagem... Mas a mensagem é muito forte. Você vai ver aqui que a gente vai falar muito sobre esse assunto. E um dos primeiros tópicos é esse, de que Saul tinha características que sobressaíam as demais pessoas do povo de Israel. Então, pastorinha, a primeira coisa que a gente já pode perceber é que ele tinha os atributos físicos, mas trazendo para nós, a aplicação para nós também, Deus já deixou certos dons, talentos, atributos, características que fazem nos sobressair das demais pessoas, não com um olhar de orgulho, não é nesse sentido. Mas são aplicativos, né, pastor Michael falou assim, que apontam para o nosso propósito, que já apontam para o nosso destino. Então, da mesma forma, cada um tem um talento, um dom. Ninguém veio sem talento, né, pastorinha? Sem atributo, ninguém. A Bíblia mesmo fala que Deus ele entregou dons aos homens, né? E eu creio que no tempo certo isso vai se manifestar na nossa vida. Eu creio que no tempo determinado por Deus, isso vai se manifestar no nosso coração. Vai ser ativado, vai ser ativado no nosso coração, né? A pessoa vai ser ativada e eu creio que ela vai poder cumprir a missão divina com aquele dom que Deus entregou para ela, que Deus deu para ela. Sim, de repente a pessoa tá se perguntando, mas qual que é o meu papel no reino de Deus? O que eu preciso fazer? Para que Deus me chamou? Um dos indícios já são esses aplicativos, né? Esses atributos que Deus colocou já em você, essas coisas natas, esses dons, esses talentos, essa desenvoltura, enfim. É um dos indícios que a gente pode ter, mas que de repente no momento não está ainda ativado, mas na hora certa, seguindo ali a orientação, respeitando o tempo do Senhor, isso vai ser manifesto na sua vida. E a gente viu que as jumentas do pai de Saul se perderam, a força de trabalho se perdeu, e aí o pai manda o filho, juntamente com o servo, o moço, para poder ir procurar. E eles foram para diversos lugares, não encontraram. E nessa pregação do pastor Michael, ele fala de que a pessoa perdeu, de repente, a força de viver, a força, de repente, perdeu ali... Eu não sei, ou perdeu alguma coisa de fato. Ele cita o próprio testemunho dele. E essa perda faz a pessoa despertar e começar uma busca, começar uma jornada para poder recuperar aquilo. Mas mal sabia Saul e mal sabemos nós que muitas vezes, pastor Anderson, essas perdas, elas são para nos encaminhar para um propósito, para nos alinhar com a vontade de Deus, nos fazer encontrar pessoas. Isso é maravilhoso. Deus não perdeu o controle de nada. Então, aparentemente, algumas perdas, pastor Anderson, elas são até para nos alinhar com o propósito. Tem que ter discernimento, né, pastor? Tem que ter discernimento e obedecer, né? Porque o pai do Saul disse para ele, junta o servo aí, se junte ao servo e vá procurar as jumentas. E aonde estão as jumentas? Não sei, você vai ter que procurar. E ele foi, ele obedeceu e foi. Mas, como você bem disse, ele não sabia que isso era um plano de Deus, que Deus traçou para ele poder se encontrar com Samuel. Mal sabia ele que seria apontado por Deus para que Samuel ungisse como rei por escolha do povo. Né? Ele mal sabia disso. Mas é o que nós estamos falando aqui. Para você que está nos assistindo, quando você enfrentar situações que parece que você perdeu alguma coisa, confie na direção que Deus vai te dar. Obedeça o que Ele está te falando, porque lá na frente você vai encontrar um propósito maior do que aquilo que você perdeu. A perda acabou gerando ali um movimento. Né? Instigou ali a busca, o início de uma jornada. Então, assim, Deus usa e continua usando questões cotidianas, né? Do nosso dia a dia, questões que você já está até habituado, de repente, mas Ele vai conduzir para encontros que têm ali um propósito, né? Coisas ordinárias para poder gerar coisas extraordinárias. Isso é maravilhoso. E essa perda gerou um movimento. Talvez, se as jumentas não tivessem sumido, Saul não iria encontrar com Samuel. Então, tudo há um propósito, mesmo que a gente
não entenda. E, pastor Ian, isso faz a gente refletir sobre até algumas pequenas crises, digamos assim, que enfrentamos, pequenas dificuldades ou até mesmo perdas, como o próprio texto diz, mas que nos conduzem a um propósito maior. Então, a gente nunca pode perder, né, perder de vista de que Deus jamais perdeu o controle, que se a nossa vida está nas mãos de Deus, a gente pode confiar que até nas pequenas crises, né, Ele está no controle. Com certeza. Esse aqui é o verdadeiro perder para ganhar, né? É verdade. Ele perdeu as jumentas para ganhar a unção de Deus, o seu reinado, né? E no final as jumentas até se acharam. Se né? acharam, foram achadas, né? Isso. Depois elas foram encontradas lá pelo... E aí, mas Deus mandou, ele falou, não, fica tranquilo que as jumentas já se encontraram. Eu já dei um spoiler Já aqui do achamos, livro. Já dei um spoiler. Mas é a verdadeira significado, né? Muitos de nós passamos por isso, né? Perdemos alguma coisa. Se não fosse dessa maneira, talvez não teríamos nos encontrado com o nosso propósito. Não teríamos nos encontrado com aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, né? Como você bem mencionou, o testemunho do pastor Maico, né? Eu precisei perder algumas coisas, precisei deixar algumas coisas para poder iniciar, né? Encontrar-me com o meu propósito, com aquilo que Deus ele tem para minha vida. E é o caso do Saul. Né? Eles se perderam, não se perderam somente. Eu creio que Deus estava guardando as jumentinhas do pai dele para levar o Saul até o propósito que ele queria que ele encontrasse na vida dele. Exatamente. E no texto a gente vê que Deus não é um Deus de confusão, que Deus já havia avisado Samuel de que esse encontro iria acontecer, de que iria se encontrar ali com o futuro rei de Israel. Então a gente precisa entender esses pequenos percalços da vida como convites divinos também e pedir a Deus esse discernimento para poder entender as estações, entender o que está acontecendo e de fato confiar no Senhor. No versículos 5 e 6 a gente viu, já até ali com vocês, de que Saul foi procurar em diversos lugares. E aí o pastor Michael, na pregação, ele fala também sobre isso. E é interessante, de que quando a pessoa perdeu algo, ela iniciou essa jornada, muitas vezes busca em diversos lugares, né? Busca em diversos ambientes, ela tenta preencher aquele vazio, preencher aquela perda. Mas nós sabemos, pastor Anderson, que só podemos preencher aquilo que perdemos, no caso, no sentido espiritual, aquela paz, aquela alegria, a gente só encontra na presença de Deus. Muitas pessoas buscam em diversos lugares, ambientes, até religiões, digamos assim, mas entendemos que só Jesus é o caminho, só Ele é capaz de satisfazer o nosso coração. Só Jesus é capaz de preencher o vazio. Mas uma coisa importante, Júlia, disso tudo, é que talvez se fosse outra coisa que fosse perdida, não ia pôr o Saul em movimento. Sim. Então, tem coisas que nós temos que perder para poder fazer o movimento que Deus quer que a gente faça. Né? E muitas vezes a pessoa, Deus tem chamado ela, Deus tem dado para ela uma direção, mas ela não se volta para Ele. Sim. Aí é necessário, Deus olha e vê. Só tem uma forma dessa pessoa entrar em movimento e vir em minha direção, para alcançar o propósito que eu tenho para ela. Ela perder tal coisa. E aquela tal coisa que a pessoa perde é que começa a colocar ela em movimento para que ela, daqui a pouco, ela acaba onde? Acaba na presença de Deus, acaba numa igreja, acaba dobrando o joelho, acaba orando e Deus fala, é isso aí. Só que eu vou te dar algo maior do que você perdeu, né? Porque às vezes a pessoa, ele perdeu, o pai, né, na verdade, perdeu 3 jumentas, mas ele ganhou o reino e mal sabia que era isso que Deus estava fazendo. Então, Jesus, ele tem algo para preencher a pessoa. Às vezes a pessoa perde uma amizade, a pessoa perde uma oportunidade de emprego, a pessoa perde uma questão sentimental, Muitas né? vezes até a saúde. A né? saúde, né? Perde até o rumo da vida. Né? E a pessoa começa a dizer, o que será de mim e agora o que eu vou fazer? E mal sabe ela que o que ela mais precisa é de Jesus para preencher o espaço do coração dela. Exatamente, pastor. Então, de repente, você já procurou em aqui falou os nomes, né? Você já foi a Salim, você já foi a Salissa, mas não é ali que está o profeta Samuel, né? No caso, as jumentas, mas não era nessas cidades que estavam não só as jumentas, mas o profeta, porque o encontro era muito maior do que
encontrar ali os animais que foram perdidos, mas encontrar a unção que Deus estava reservando para a vida de Saul. E é interessante que, dada a procura, Saul se cansou e falou: não, vamos voltar, meu pai vai ficar preocupado, melhor a gente voltar. E aí o servo, olha a importância de quem está perto de você, porque as companhias podem te influenciar no teu destino. O servo, ele fala: não, vamos a tal lugar, porque lá existe um profeta, e tudo que ele fala, assim acontece. Ele vai ajudar a gente, ele deve saber aonde estão, Deus vai revelar para ele, não sei. Em outras palavras, né? Então, pastorinha, a gente vê, olha a importância de quem anda junto com a gente. A pessoa, de repente, não, só é verdade, vamos voltar. E ali acabaria a história, mas ele foi ali usado por Deus, né? Nós vemos aquele servo sendo um instrumento que vai corroborar com o destino de Saul, que está ali alinhado com a vontade do Senhor, e ali há um incentivo. Então, olha quem anda com a gente, olha o peso que isso tem. É verdade, né, pastorinha? Com certeza, e isso que você está falando, isso se remete ao versículo 3, porque o pai do Saul fala para ele: escolhe quem você quer levar. Então o Saul, ele escolhe, ele fala: toma agora contigo um dos moços, escolhe alguém, você vai escolher, você vai levar. Então a gente escolhe quem anda conosco, ou a gente escolhe com quem a gente anda, né? E aquela pessoa, ela tem que, eu creio assim, que tem que ter uma boa influência, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com quem eu ando e com quem eu escolho que está andando ao meu lado. Foi por conta disso que eles não desistiram, não pararam e continuaram procurando até encontrar, né? Tem uma outra passagem na Bíblia também que é praticamente quase a mesma coisa, que é o do Naamã, que é quando ele: não, vamos voltar, não vou descer nesse rio. Aí o servo dele: não, mas e se ele te pedisse coisas maiores, você não faria? É só mergulhar, desce lá. Ele vai lá, desce, e Deus opera a bênção, né? Verdade. Eles continuam por conta do servo que ele escolheu para andar com ele, e aí, graças a Deus, ele encontra o seu propósito naquele dia. Exatamente. Então, ele tem que fazer essa seleção. Tem um ditado por aí que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, com quem a gente mais passa tempo, divide o dia, divide as situações da vida, divide o tempo, as conversas. Então, começa a refletir. De repente, se você está ao redor de pessoas que são muito negativas, murmuradoras, você vai acabar se tornando um produto daquele meio, porque é o que você está em contato, é aquilo que seus olhos estão vendo, os ouvidos estão ouvindo. Então, claro, se você não tem muita escolha, né? Um exemplo, vamos botar um ambiente de trabalho, né? Mas você pode decidir o que entra ou não no seu coração. E se forem pessoas do seu convívio, você tem esse poder de determinar até que ponto elas vão te influenciar, né? E guardar o coração e selecionar as pessoas que estão convivendo com você, pessoas para quem você conta a sua vida. Toma muito cuidado, nem todo mundo que tá ali sorrindo para você tá gostando de você, não é bem assim, entende? Então tome cuidado, seja mais criterioso com quem anda do seu lado, porque se não fosse esse servo usado por Deus aqui, Saul não teria encontrado não só as jumentas, mas nem tampouco o profeta. Seguindo aqui no versículo 19 ao 20, vamos ler? Que vai dizer assim: no 15, do 15 ao 17, mostra Deus falando com Samuel antes mesmo desse encontro acontecer. Como nós vimos, Deus não é um Deus de confusão, ele vai avisar ambas as partes. E aqui no versículo 19 vai dizer: e Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, o profeta, né? Em algumas versões. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a tua casa e para a casa de seu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Aqui ele estava anunciando de que Samuel tinha já esse grande destino, né, de ser o primeiro rei que governaria Israel. Então, e a reação dele é
é forte, né? Porque a gente olha muito para o fim de Saul. E tudo bem, é válido, a gente precisa considerar isso. Mas o início dele, a gente percebe que tinha uma humildade, né? Assim que ele recebeu a notícia, ele falou, mas quem sou eu para receber isso? Primeiro rei, como assim? Não tinha nem quem se inspirar, né? Não teve outro antes dele. E a gente vê a reação dele que chama a atenção. Mas, pastor Anderson, como a gente falou, as jumentas se acharam, foram encontradas e tudo se alinhou. Já pensou se ele tivesse desistido, não ia encontrar nem as jumentas, não ia nem receber essa grande notícia do profeta, não ia receber essa unção? Ou seja, quando a gente não anda de acordo com a palavra, respeitando a vontade de Deus, é muito triste, porque não só a coisa que se perdeu vai continuar perdida e o propósito também não foi encontrado. Ou seja, vamos andar segundo a vontade do Senhor, ter esse discernimento e entender que Deus está no controle e continuar nesse caminho, mesmo que pareça contrário, porque no final de tudo, as jumentas vão se encontrar e você ainda vai encontrar o profeta, né, pastor? A bênção sempre será maior, né? Se nós andarmos na direção que Deus dá. Porque uma coisa importante aqui que nós falamos anteriormente, até o pastor Ian, foi que o amigo dele, o amigo que ele escolheu para ir com ele, deu para ele, após ele estar cansado, fadigado, olha, tem um profeta aqui. O amigo conhecia o profeta. Mas também o Saul poderia optar, como muitos fazem essa opção, e não, mas eu não quero saber do profeta, eu estou cansado. Né? Muitas vezes Deus dá para a pessoa uma direção, um caminho a seguir, e ela vai e segue por um tempo, a busca de encontrar aquilo que se perdeu. E no meio dessa caminhada, ela se cansa e para. Mesmo que chegue outro e diga, olha, mas tem uma saída. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha, se você buscar a Deus, vai acontecer isso. Olha, se você dobrar o seu joelho e orar, vai acontecer assim. Ah, vamos à casa de Deus, nós estamos num propósito assim. E muitas vezes a pessoa se recusa. Ela nos diz assim, não, já que é para buscar o que provém de Deus, vamos. Foi o que Saul fez. E essa atitude dele fez ele alcançar o propósito. Não ficou no meio termo, né? A jumenta, Deus fez. Depois que ele tomou a decisão de ir com o jovem até o Samuel, creio eu que foi isso que Deus fez. As jumentas foram encontradas. Né? E agora ele estava se encontrando com aquele que traria para ele a palavra, o recado de Deus para abençoá-lo. Exatamente. Se ele tivesse voltado para casa, ia ficar sem a jumenta, sem a unção, sem a palavra, sem tudo. Exatamente. E iria se perder, né? Mas ele ali foi sensível, glória a Deus por isso. Aí eu até anotei aqui, né? Saul estava preocupado ali com as jumentas até o momento, mas a gente vê que Deus já estava preparando ali o futuro rei, estava preocupado com a realeza, né? A preocupação de Saul era prática ali, resolver uma situação do cotidiano, mas Deus já tinha algo ali profético para poder entregar através de Samuel para a vida de Saul. Então, a gente tem que refletir sobre nós, né? Será que eu estou mais preocupado com as jumentas, com as coisas práticas, ou estou preocupado com a vontade do Senhor, aquilo que Ele quer fazer em mim e através de mim? Então, nesse capítulo, um resumão, se a gente pode fazer, a gente vê, só comentando, do 26 ao 27, a gente vai ver que no final da refeição, Samuel vai despedir Saul para sua casa com a instrução de voltar no dia seguinte para ouvir aquilo que Deus iria dizer. E agora sim, só para a gente completar esse resumão, seria: Deus, ele vai usar muitas perdas para iniciar jornadas que vão apontar para o nosso propósito. Vai usar pessoas para nos direcionar nessa jornada e até eventos simples que já vão apontar para o nosso propósito, para a nossa vocação, o propósito para o qual nascemos. Deus, ele já está até preparando respostas antes mesmo das perguntas, né? A gente vê que Deus está no controle de tudo. E enquanto estamos buscando as jumentas, aquilo que se perdeu, Deus já está apontando destinos, apontando propósitos. E assim, a gente encerra esse capítulo tão maravilhoso, 1 Samuel 9. E agora, com chave de ouro, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que diz assim: Deus consentiu que os israelitas fossem governados por um rei, e então tornou as circunstâncias favoráveis para que Saul, o jovem escolhido para dominar sobre Israel, tivesse o encontro com Samuel e fosse ungido. Desse modo, o futuro rei
permaneceu com o profeta até a manhã do dia seguinte, a fim de ouvir sobre os planos do Senhor. A monarquia que Deus estava prestes a iniciar em Israel revelaria líderes tementes ao Altíssimo, os quais confirmariam o povo na fidelidade a ele, assim como reis idólatras que, por andarem em caminhos contrários à vontade de Deus, levariam os israelitas a se afastarem dele. Hoje, qualquer líder na casa do Senhor deve atentar para a sua conduta, pois prestará contas a ele a respeito da obra que realizou. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e agradeço demais ao pastor Anderson, que esteve conosco e estará em demais programas, né? Portas abertas, convite feito aqui, pastor. Mas antes da gente encerrar, passa para a gente o endereço de onde o senhor está, lá em Parque União, o endereço, os horários de domingo, mídias sociais, fique à vontade. Obrigado por mais um convite, né? Mais um podcast abençoado, e outros virão, né? Amém. Para que estejamos juntos aqui, trazendo a palavra aos nossos ouvintes. E a igreja fica no Parque União, na rua Darcy Vargas, número 3. Ali, logo próximo, ali a entrada da Avenida Brasil, né? O horário do culto de domingo, 8 e às 18 horas. Está sendo uma bênção. E eu espero você que está nos assistindo, que mora aí nas proximidades, estarem presentes. Mídia social, @IIGD Parque União. Amém. Obrigado, pastor. E agora também agradeço ao pastor Ian Silva. Foi uma honra te receber, pastor, mais uma vez. Claro, convite feito, portas abertas para o senhor também. E antes de ir, pastor, passa para a gente o endereço de onde o senhor está, os horários e também as mídias sociais, tanto da igreja, o pessoal do senhor. Você pode ficar à vontade. É sempre bom a gente poder compartilhar a palavra de Deus e é uma honra, né, para a gente, pregador, poder falar do Senhor Jesus e anunciar às pessoas que estão nos escutando nessa manhã. Vou começar pelo endereço que na anterior não cheguei a comentar, né? Na Rua Coronel Tamarino, 2030, lá no bairro de Bangu, né? A nossa igreja está localizada bem em frente à estação de trem de Bangu. E domingo os horários são 7, 9 e meia, às 14 horas e às 18 horas. E vai estar sendo uma bênção em nome do Senhor Jesus. Vá sim, você vai ser muito bem recebido. Pastor Ednilson, né? Uma bênção. Inclusive, faz tempo que ele não veio aqui no podcast. Fica o convite para o senhor também. Pessoal, vou ficando por aqui. Passo o dever de casa para você. Faça aquela leitura prévia de 1 Samuel capítulo 10 e volte aqui para o próximo podcast para a gente continuar esse estudo tão maravilhoso das Escrituras Sagradas, livro vivo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço, que Deus abençoe e até mais. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!